Olá pessoal, vamos começar mais uma aula com o professor Ludervan, professor de Ciências e Biologia. Bom, vamos falar hoje sobre sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, como mostra a imagem aqui, né, de uma massa encefálica, ele é responsável por toda a nossa transmissão de dados, né? Tanto aquilo que nós recebemos do ambiente, nós também vamos elaborar uma resposta para dar para esse ambiente, né? Como um retorno. Então, ele é responsável por todas as nossas transmissões, aliando atividades que nós dizemos voluntárias, né? E até mesmo aquelas atividades que são involuntárias. Bom, para falar de sistema nervoso, ele foi dividido em duas partes bem distintas. Primeira parte. Sistema nervoso ele é dividido em duas partes. O sistema nervoso, que nós chamamos de sistema nervoso central, com a sigla SNC, e sistema nervoso periférico, SNP. Né? O central, na realidade, ele é responsável, né? Vamos mostrar uma imagem aqui. Ele é responsável por toda a nossa elaboração, né? Então, nós recebemos as informações, o nosso sistema nervoso central ele faz essa tradução e elabora uma resposta para uma determinada atividade do nosso organismo. Bom, então, o sistema nervoso central ele é dividido aqui em duas partes também. Uma região, como vocês estão vendo no cursor do mouse aqui, uma região que nós chamamos de encéfalo, seguido por um cordão nervoso que nós determinamos como sendo medula espinal. Então, uma região encefálica e uma região com cordão nervoso que também faz parte do sistema nervoso central, que é a nossa medula espinhal ou medula espinal. Bom, aqui uma foto mais detalhada do nosso sistema nervoso central. Então, nós temos toda a região encefálica aqui, né? E essa região encefálica, ela é dividida em algumas regiões mais específicas, como, por exemplo, a região do nosso cérebro, né? Que é toda essa região mais cinzenta aqui, é o maior órgão nervoso do nosso sistema nervoso central. Ele chega a pesar mais ou menos em torno de 1,2 kg e está ligado a todos os nossos sentidos, né? Ou seja, por ele possuir também a maior quantidade de neurônios, que são as células nervosas, que são responsáveis por essa transmissão de dados, ele está relacionado com os nossos sentidos, né? Com o olfato, com o paladar, com a audição, com a visão e com o tato. Então, na realidade, ele recebe todas essas informações, ele faz essas traduções e depois envia os comandos, seja ele, no caso do cérebro, voluntários. Tá? Logo abaixo, nós temos o cerebelo, que é uma outra partezinha aqui do nosso sistema nervoso central, que está mais voltado com as ações musculares. Ele fica bem aqui pertinho da nossa nuca, né? E mais escondidinho, nós temos a região do tronco encefálico. O tronco encefálico é uma região que é responsável pelas atividades que nós chamamos autônomas, né? Ou seja, aquelas atividades onde nós não temos controle sobre elas. Por exemplo, um exemplo é o batimento cardíaco. Você não pode falar para o seu coração: ô coração, para de bater, não vai rolar. Então, é uma ação, na realidade, que é independente de sua vontade. Nós chamamos de autônomas, como outras, como os processos peristálticos, que estão relacionados com o nosso sistema digestório, as nossas glândulas internas, o fígado, o pâncreas, o rim, enfim, outros órgãos que têm estímulos, na realidade, produzidos através do tronco encefálico e que são independentes da nossa vontade, né? Nós chamamos de autônomo. E mais abaixo começa-se o cordão nervoso, né? Ou seja, é a ponte de ligação que nós temos da nossa região encefálica para o sistema nervoso periférico,
que vai levar essas ordens, na realidade, que são elaboradas pelo nosso encéfalo, para os órgãos efetuadores, né? Aqueles que vão provocar as ações, né? Então, a medula espinhal ela tem essa função de ligação, de conexão, além também de ser responsável, por produzir movimentos relacionados ao nosso reflexo, tá? Então, aí nós conseguimos fechar o nosso sistema nervoso central. Então, o que vocês precisam saber? Que o nosso sistema nervoso central, né, na realidade, ele é dividido em duas partes, encéfalo e um cordão nervoso. O nosso encéfalo, ele é dividido em cérebro, ele é dividido também no cerebelo, no tronco encefálico, né? Esses três componentes fecham o nosso encéfalo. E mais abaixo nós temos a nossa medula espinhal. Bom, na sequência, temos o sistema nervoso periférico, ou seja, aqueles que estão localizados na nossa periferia, né? Na periferia do nosso sistema nervoso central. Então, observem aqui o feixe que nós possuímos no nosso organismo. São feixes nervosos, né? São várias ramificações nervosas que trazem as informações e também levam as informações de reações elaboradas pelo nosso sistema nervoso central. Então, são todas conectadas basicamente na nossa medula espinal, né? E também na região do tronco encefálico, além daquelas que já estão localizadas a nível craniano aqui, né? Enfim, em toda a nossa face, né? Nos nossos olhos, nas nossas pupilas, enfim, existem várias terminações nervosas que já estão localizadas ali, mas todas vindo se juntar, né? Se unir aqui no nosso tronco encefálico, fica abaixo do nosso crânio, seguido pela nossa medula espinhal. Bom, eu acho que por hoje, pessoal, sobre sistema nervoso está concluído. Espero que tenha colaborado aí com algumas dúvidas. Qualquer pergunta, vocês podem acessar o blog, ludervan.blogspot.com, tá? Bom dia e espero ter ajudado. Até mais!